Falando sobre salvação, o Johnny do Tocantins ouviu dizer esses dias que não se perde a salvação. Isso é verdade, professor? Por quê? Pois é, André, vamos falar sobre essa questão que o Johnny levanta, né? Depende muito do que a gente quer dizer com isso. No Novo Testamento, a gente não tem, assim, nenhum texto que se dedica especificamente a discutir perda ou não perda de salvação. Nós temos referências da salvação e essas referências dizem para a gente o seguinte, que de um lado, é verdade que a salvação, como ela é dada por Deus, como ela é, vamos dizer, feita pela ação de Deus e ela é preservada pelo próprio Deus, que quem está salvo por Cristo está seguro mesmo, que essa salvação é garantida, porque se a gente imaginar que as nossas falhas podem nos afastar do amor de Deus, aí nós estamos perdidos, porque ninguém tem como se segurar em si mesmo. Se a gente está seguro, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas por outro lado, a Bíblia não dá uma ideia que pelo fato de estarmos seguros no amor de Deus, que a gente pode ter qualquer tipo de vida e ter qualquer tipo de resultado ante Deus e ante Cristo, que está tudo bem. Então eu vou dizer o seguinte, André, é importante quem está em Cristo ter a segurança e a firmeza de que está salvo, porque senão a pessoa fala, ontem eu fiquei nervoso, será que minha salvação foi embora? A coisa não funciona assim, né? Nós estamos seguros em Cristo, nós somos filhos de Deus. Nenhum pai que tem um filho que falhou, joga ele na rua no dia seguinte, né? A criança que ficou suja, a mãe leva para dar banho, né? Não joga ela pela janela. Então Deus não nos trata dessa maneira. Agora, não é possível a gente imaginar que uma pessoa que diz que crê em Cristo e que vive uma vida totalmente afastada do Evangelho, que não está nem aí para as coisas de Deus e que afirma, não, mas um dia eu criei, está tudo resolvido. Isso é muito esquisito, né? Se a pessoa tem fé, essa fé tem que se manifestar de alguma maneira. Então, quer dizer, do ponto de vista de Deus, da perspectiva do Deus soberano e poderoso, ninguém perde a salvação, porque quem ele escolheu, chamou, vai ser fiel até o fim. Do ponto de vista humano, se perde sim, porque a gente não sabe, né, quem é quem e quem está de fato garantido e quem é trigo, quem é joio. Por isso que a Bíblia vai dizer de pessoas, por exemplo, Paulo tinha um sujeito que trabalhou com ele chamado Demas. E ele diz, Demas amou o mundo presente, o presente século, e nos abandonou. E ele não dá a ideia de que o Demas é uma pessoa salva. Hebreus faz diversas advertências dizendo o seguinte, se vocês voltarem e negarem a Cristo, vocês não têm segurança de salvação, coisa nenhuma, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, nesse sentido, a gente tem que ter duas coisas importantes. Uma chama-se confiança e segurança, a outra chama-se temor diante da atitude que pode mostrar que talvez você está num caminho esquisito, que você entrou pela porta errada. Não parece que dá para ter segurança de modo indevido. Temos agora uma pergunta difícil da Laura do Mato Grosso. Depois de aceitarmos Jesus, qual é o sentido da nossa vida na Terra? Se somos salvos para sempre, então podemos fazer qualquer coisa que no final estamos garantidos. Se podemos perder a salvação, é melhor torcer para que a morte venha logo para não corrermos mais o risco de pecarmos. E aí, professor? Olha só, é interessante a pergunta que a Laura apresenta e vamos dizer, de certa forma, ela tem razão, né? Se a pessoa radicalizar o seu pensamento e raciocinar não de maneira bíblica, mas de maneira humana, ela vai pensar nessa direção. Aliás, André, tudo que a gente encontra na Bíblia, se a gente usar de maneira indevida, a gente é capaz de torcer e fazer bobagem, né? Por exemplo, a pessoa diz que, bom, já que eu estou seguro em Cristo, eu criei, então vou fazer o que eu quiser, que está tudo tranquilo, não vai acontecer nada comigo. Bom, já que eu estou em Cristo porque eu aceitei e eu decidi, então quem manda sou eu me orgulho da minha escolha, né? E Cristo que fique no lugar dele. Então tudo pode ser torcido. Mas veja bem, Romanos vai lidar com essa questão, né? Paulo vai dizer, será que a gente deve permanecer no pecado para que a graça de Deus se manifeste cada vez maior? Bom, se Deus é glorificado
porque ele perdoa o meu pecado, quanto mais eu pecar e ele perdoar, mais glória ele tem. Então eu vou pecar bastante para que a glória dele seja maior. Raciocínio correto? Não, de jeito nenhum. Porque a ideia de quem foi salvo é a pessoa que escapou de uma catástrofe. É igual o indivíduo que, né, foi atropelado por um ônibus, né, e caiu no asfalto com a cabeça no chão, e agora alguém diz para ele, então vai lá de novo que quando você for atropelado pelo próximo ônibus, aí quando você for curado, a sua cura vai ser ainda maior no hospital. Quem que vai querer entrar debaixo do ônibus de novo? Então, como nós vamos querer voltar ao pecado se a gente entende? Quem foi salvo entende o que é o pecado, entende como aquilo é perigoso e complicado, né? Então não faz sentido, nós não podemos pensar dessa maneira. E da mesma forma, se eu posso perder a salvação e eu focalizo em mim, então quer dizer, tomara que eu morra logo, né? Desse jeito a pessoa diz, puxa, hoje passei uma semana boa só em jejum e oração, deixa eu morrer logo para não ter prejuízo espiritual. Isso é loucura. Nós não podemos radicalizar e polarizar nem do lado da segurança, nem do lado do temor, porque essas atitudes indevidas mostram uma postura incorreta e indevida de ler a Bíblia, de entender as coisas de maneira equivocada. É preciso, com bom senso, ter uma segurança e tranquilidade em Deus e um temor para não permitir que você entre por um caminho equivocado que vai prejudicar a sua vida. A Elisângela de Roraima quer saber onde está escrito que há festa no céu quando alguém é salvo. E como que é essa festa? Tem bolo, brigadeiro, danças, bate-palma? Como que funciona, professor? Pois é, André, essa questão de festa no céu é uma expressão assim que, vamos dizer, ela é derivada de Lucas capítulo 15, versículo 7, quando Jesus diz, né, que haverá mais alegria, e algumas versões falam mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se, né? Então o que a gente entende aí? Que usa-se essa expressão, a festa no céu, no sentido de uma grande expressão de alegria. Agora, como é que essa festa no céu? Seguramente essa ideia de bolo, brigadeiro, né, língua de sogra, né, pastel, essas coisas dificilmente fazem parte dessa realidade, né? Sem dúvida, a ideia de uma manifestação de alegria, e nós não temos assim detalhes lá a respeito de como essa expressão de alegria vai aparecer, né? Nós temos que entender que algumas expressões assim da nossa realidade estão ligadas à nossa cultura, né? Ao nosso jeito de entender as coisas da nossa própria realidade, da nossa época. Também tem coisa que a gente vê como sinal de alegria que em outros lugares isso não tem o mesmo sentido. Eu estava vendo esses dias, por exemplo, que uma das expressões assim que os chineses gostam de usar para mostrar que tem alegria de verdade é tudo, por exemplo, vestido e com cores vermelhas fortes, né? Isso não tem o mesmo significado em outros lugares. Em Ezequiel 33:11, Deus diz que quer que todos se salvem. Mas em Isaías 6:10, Deus ensurdece e cega as pessoas para que não ouçam a mensagem. Afinal, qual é a vontade de Deus, professor Sayão? Olha só, André, que pergunta complicada, né? Eu quero saber qual é a vontade de quem fez essa pergunta aqui, porque realmente ela é bastante complexa. Vamos lá, André. É verdade, a Bíblia vai nos dar uma ideia clara que Deus quer que todos se salvem. Então, por que textos como Isaías 6, a partir do verso 10, nos trazem esse tipo de ideia de que Deus ensurdece o ouvido de alguns, na verdade, mostrando mesmo que há uma ação divina em impedir que a pessoa tenha acesso a essa salvação? A questão é a seguinte, é que a Bíblia vai deixar claro que as pessoas tenham um limite de oportunidades dessa ação da graça de Deus na sua vida. E quando existe o que é chamado de endurecimento do coração, quando a pessoa, depois de todas as possibilidades e chances oferecidas, ela ainda faz questão de resistir a Deus, é como se criasse uma crosta ali no coração, André, que não tem mais jeito para a pessoa, né? Essa é a ideia que existe do apóstata, da pessoa
que rejeitou os religiosos, por exemplo, dos tempos de Jesus, os fariseus. Jesus vai aplicar esse texto de Isaías, exatamente é isso. Isaías está dizendo lá que ele vai trazer a mensagem que Deus mandou, mas o povo, por estar resistindo à ação de Deus durante muito tempo, não tem mais espaço no coração para aceitar essa palavra. Isso é um problema principalmente perigoso e sério para pessoas religiosas. Então, nesse caso, a gente descobre que mesmo que Deus disponibilize salvação, Ele quer que todos sejam salvos, é possível o ser humano ser tão resistente que chegue ao ponto que Deus diz: olha, eu vou entregar você à resistência persistente do seu coração, de modo que você não vai mais ter condições de sair dessa situação tão complicada.